queridos, com muita alegria quero saudá-los com a paz do Senhor. Aproveitando a igreja de pé, quero convidá-los ao texto, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56. O texto é muito conhecido, mas como a proposta da semana, uma DESB, ou anual, é cristocêntrica, eu quero ler este texto que diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo seguinte: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, enquanto elevo a minha gratidão a Deus pelo privilégio de mais uma vez voltar a São Bernardo e, sobretudo, nesta igreja, participando da semana uma DESB. E para isso quero agradecer ao pastor Sérgio, presidente desta igreja, com a sua mudigna esposa, a irmã Silvana, pastor Marcos Del Rey, com a irmã Eulilde. Que Deus os abençoe, meus amigos. Obrigado pela credibilidade, a confiança, a oportunidade a me dada. E em vossos nomes, reverencio, agradeço a todo o corpo ministerial, a igreja, e Deus os abençoe. Quero agradecer a Deus, a toda a coordenação da UMADESB, na pessoa do evangelista Frank, do diácono Lucas, como também a toda a UMADESB. Muito obrigado por este privilégio. Queridos, quero tomar por base esse texto, mas antes agradecer a Deus pela vida da cantora, seu digno esposo, muito bom ouvi-la. Tomando por base esse texto, eu quero falar-lhes acerca de algo que é bíblico, conhecido, mas dando seguimento à proposta temática, é o que está no meu coração. Quando nós lemos a carta escrita à igreja de Corinto, os irmãos hão de convir que Paulo fecha o capítulo 15 com uma convicção daquilo para o que foi chamado. Na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, por meio de uma visão, ele deixa a Ásia para testemunhar algo que não era fácil: a ressurreição de Cristo. Se os irmãos observarem, a maior responsabilidade da igreja é isto. Por isso que Atos 1, quando Jesus ressuscita, ele diz: vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, ou serão minhas testemunhas. Vocês vão testificar, testemunhar do que viram e ouviram. E no nosso vocabulário, a palavra testemunhar é certificar, confirmar. Então observem que quando nós lemos a Bíblia, ressurreição não era fácil pregar. Primeiro, porque o contexto administrativo dos judeus não acreditavam na ressurreição. A Bíblia diz em Atos que os saduceus, que eram o grupo que dominavam o culto do judaísmo, era a cúpula da diretoria, não acreditavam em ressurreição, nem em anjos, nem em espírito. Então, quando Paulo tem a visão de passar a Macedônia e nos ajuda, observem que ele vai sair da Ásia
que os judeus já não acreditavam e vai agora testemunhar acerca da ressurreição de Cristo em uma região conhecida como região grega romana. Grega por ser Grécia, romana porque Roma predominava imperialmente. Então, quando ele chega na região da Macedônia, ele testifica em Filipe, que é uma região macedônia, dentro do contexto grego. Depois que ele é expulso por não ser aceito, ele vai para a região da Acaia, que também está dentro do contexto grego-romano. E desta região vem Corinto, Tessalônica, Bereia, Atenas. Então, observem que para pregar a ressurreição de Cristo, testemunhar, não era fácil. Primeiro, porque se a Judéia, terra oficial, já não acreditavam, imagina na região grega romana. Os romanos acreditavam, obviamente, a sua alegria estava no sangue. Por isso que haviam jogos no Coliseu, gladiadores. Era o ápice da alegria dos romanos. E os gregos era no que via. Gregos seguiam a corrente filosófica baseada no direito, na arte da vida, em base dos epicureus, dos estoicos, discípulos de Zenão e de Epícuros, que foram filósofos gregos que disseminaram a arte e a alegria de viver antes de Cristo. E eram tão forte esta corrente que tinha escola, havia discípulos, e a arte dizia que não, a arte de vida, existe vida após a morte. Então, partindo desse pressuposto, era mais difícil chegar numa região, testemunhar que Jesus estava vivo e venceu a morte, era loucura para os gregos. Por isso que Paulo, quando funda a igreja em Corinto, observem que ele vai pregar Cristo ressuscitado. E os sábios, os entendidos, os nobres, os importantes, não aceitam. Então ele diz, não dá para pregar para esse povo, vou parar. Aí Deus diz, não para, fala e não te calas, que eu tenho muito povo nesta cidade. Aí Deus vai salvar os que não eram, os loucos para confundir os sábios, e os que não eram para confundir os que eram, o sem conhecimento, o de não importância para confundir os nobres. Então se torna uma igreja pentecostal baseada na ressurreição de Cristo. Com alguns anos depois que Paulo já está em Éfeso, Paulo tem conhecimento que a corrente filosófica entrou dentro da igreja e tirou em parte esta sensibilidade, além de causar cisão, de causar alvoroço, divisão, tira agora do coração de uma grande maioria da igreja esta convicção que Cristo está vivo. Observem que quando Paulo vai escrever a carta a Coríntios, ele vai passar na cara dos irmãos, dizendo-lhe, olhe, quando eu fui pregar este evangelho para vocês, eu poderia pregar o conceito da filosofia humana, que eu tinha conhecimento e tenho para isso, e ele tinha. Mas não, eu preferi pregar Cristo crucificado, ressuscitado. Eu não preguei para vocês um evangelho baseado em conceitos humanos, mas eu preguei um evangelho de poder. Olhem quem eram vocês. Por acaso, quando Cristo salvou vocês, tinha alguém entre vocês sábios? Tinha alguém entre vocês importante? Tinha alguém entre vocês da nobreza? Não. Cristo resolveu salvar os escravos e os pobres, que não era, para mostrar aos que achavam que era, que Cristo é maior e que está vivo. Quando ele chega no capítulo 15, ele refuta, ele vai bater de cara com os líderes ortodoxos, professores judeus, e
filósofos que entraram na igreja ensinando que não havia ressurreição. Era impossível alguém que morreu de cruz e ressuscitar, e que não havia vida após a morte. A morte, neste contexto, é soberana. Por isso que ele diz, o evangelho que eu prego, ou seja, para os que perecem, parece loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, porque na ressurreição. Então o capítulo 15, ele diz, irmãos, se Cristo não ressuscitou, o que adianta eu testemunhar? Em vão é a minha fé e a vossa fé e a minha pregação. Mas se Cristo está vivo e eu sou testemunha disso, não só eu, mas os apóstolos, ou cerca de 500 pessoas que viram ele, e depois eu que sou abortivo, também tive esse privilégio, mesmo que eu não mereça, testemunhei que ele está vivo. E eu digo uma coisa a vocês, um segredo, nem todos nós dormiremos. Porque, disse ele, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal da imortabilidade, acontecerá o que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Então, vamos gritar, ó morte, onde está o teu aguilhão? Quero pedir a vossa paciência. Dentro desse contexto, ele mostra a morte, o inferno e o pecado. Dominante, direito de posse juridicamente. Observem que a região grega, romana, Roma, Tessalônica, Corinto, estão no mesmo contexto administrativo e no mesmo contexto filosófico. Então, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, ou própria carta aos Romanos, é cunho jurídico. Quando Paulo escreve aqui, e em Romanos 8, 31 por diante, é um cântico de vitória jurídica. Porque o poder jurídico dá direito à morte, o pecado. O aguilhão é um ferrão. Esse aguilhão ele usa como nós, que eu mesmo cresci numa área rurícola, e um homem só conseguia dominar uma boiada inteira com uma vara e um espeto de ferro na ponta. Chama-se ferrão ou aguilhão no original. Se ele põe o ferrão aqui nas costas, para onde ele vai, o boi vai atrás. Porque se o boi se desviar, ele ferra, o boi volta. Então Paulo está dizendo que a morte tem este poder sobre o ser humano, por conta do pecado. A força da morte é o pecado. Então me permita contextualizar, para você entender o porquê nós somos chamados para testemunhar. Quando nós lemos a Bíblia, capítulo 1 do Gênesis, versículo 26, Deus nos fez perfeito. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano para o adorar. Deus o criou para viver eternamente. O ser humano não foi criado para morrer. Ele foi criado para adorar eternamente. Por isso que o termo morte é separação. Então, quando nós analisamos a Bíblia, o capítulo 1, o homem é criado. Quando nós analisamos Jó, no discurso que ele o faz, ele diz o que Deus fez. Ou seja, capítulo 33, versículo 4 do livro do Jó. Diz Deus, diz Eliú, o Espírito de Deus nos fez, nos deu forma, nos formou. E o Todo-Poderoso nos deu fôlego de vida. Então, o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 5 e 6, ele diz que Deus nos criou um pouco menor que os anjos. Quando ele diz, em algum lugar alguém testificou que é o homem para que te lembres dele.
e o Filho do Homem para que o visites. Um pouco menor que os anjos, o criaste e o coroaste de glória. Ou seja, um pouco menor que os anjos. Por quê? Porque os anjos foram criados da massa angelical e decepcionaram. O pecado do anjo de luz deteriorou uma terça parte dos anjos. Se você lê Judas 1:6, está escrito um julgamento jurídico de separação. Disse o escritor, os anjos que não guardaram o seu habitat original, Deus os reservou na escuridão eterna para o juízo do grande dia. Vejam que quando os anjos caíram antes de nós, uma terça parte, veio o julgamento, juridicamente falando, sem direito ao devido processo legal, sem direito à instauração de um processo de defesa em favor deles. Então, quando Deus cria o homem, ele vai dar este direito, juridicamente, vai criar o homem um pouco menor, porque se ele errar, ele vai ter o direito do contraditório. Deus vai dar a segunda chance. Então, o ser humano é criado. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 8, Deus planta um jardim, que no Ezequiel 28 está relacionado, que os anjos habitavam ali. Chama o Éden, agora no Éden de Adão, e põe o homem ali para o adorar. Capítulo 2 do Gênesis tem um lugar de adorador, chamado Éden, na terra. Agora a terra vai voltar a adorar a Deus. Agora a terra tem dois representantes que vão ligar a adoração. Então, por isso que toda a virada do dia, Deus descia, o ser humano o adorava. O relacionamento era estreito, que no barulho da entrada no jardim, os pés de Deus, o adorador já sabia que ele chegou. Um relacionamento estreito. Capítulo 3 do Gênesis. A serpente entra no jardim e confunde a mente de Eva, perguntando-lhe, ora, foi assim que Deus disse, que de nenhuma árvore do jardim vocês podem comer? Eva diz, não. Deus disse que de todas as árvores podemos comer, menos a do conhecimento do bem e do mal, que está no meio. Porque no dia que comermos, morreremos, seremos separados dele. Então, a serpente diz, não, é que Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, se abrirão os vossos olhos, e vocês serão semelhantes a ele. Princípio de igualdade, o mesmo crime que os anjos cometeram e foram julgados sem direito à defesa. Então, aqui, quando ela ouve isso, Lúcifer, ou o anjo de luz, sai de cena e deixa ela preocupada. É aqui que entra as testemunhas que Paulo fala em Romanos 8:35. Ou seja, vejam, se puder projetar, Romanos 8:35. Paulo, dentro do contexto grego-romano, ele está tratando disso. Ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele apresenta 7 testemunhas de acusação. A separação, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. São questionamentos. Por quê? Porque quando o anjo ou a serpente joga na mente de Eva que eles seriam igual a Deus se desobedecessem, então Eva vai começar a ser perseguida pelo perigo. O perigo vem. Ora, aqui tem este copo. Se o pastor Sérgio nunca falar desse copo, ele vai ficar intacto dias e dias. Mas no dia que ele disser, ninguém toca nesse copo, você vai ser tentado a tocar. Vai ser perseguido, porque você descobriu que isto é proibido. É ser humano. Então Eva, o perigo estava aqui. Ela passava antes da inocência
e não olhava. Agora vai ser perseguida. Ela resiste. Testemunhas. 7 testemunhas não pertencem às partes, mas ao juiz. Então elas vão ser o olho e os ouvidos de Deus. A perseguição, o perigo traz a perseguição. Ela vai começar a ser perseguida. A perseguição traz a tribulação. A tribulação é terrível, traz a angústia. E a angústia vem de dentro. A angústia traz a fome. A fome leva ela a Adão. E a serpente disse, se comermos, não morreremos. Vão ao fruto. Quando chega no fruto, Eva come. Nada acontece. Aí Adão come, os olhos abrem, a nudez entra. Quando a nudez vem, é hora do culto. Aí o Deus chega e não tem adorador, porque a nudez os tirou do lugar da adoração. Aí olhe que Deus vem num contraponto na teologia nossa, parecendo que não sabe de nada. Quem fez teologia e quem não fez já ouviu os atributos de Deus. E entre ele tem a onisciência, sabe, vê tudo antes que aconteça. Então, por que Deus pergunta, aonde você está? Cadê você? Aí ele grita, estou escondido. Ora, por que você está escondido? Porque eu estou nu. Oh, quem te mostrou que estavas nu? Porventura comesse da árvore que eu disse que não era para comer? Aí Deus aqui, não é que ele não sabia, é que ele vai dar ao ser humano o direito do contraditório. Ele está dando a Adão o devido processo legal. Eu não vou te condenar, mas vou te dar o direito de te defenderes. Mas ele não tem como se defender, porque as testemunhas estão lá, vendo o que eles fizeram. E agora vão se preparar. Aí Deus vem e vai fazer o quê? Vai transmitir esse direito. Adão não tem como se justificar, transmite para a mulher. Aí Deus vai para a mulher, dá o mesmo direito do contraditório. O que tu fizeste, mulher? Ela não assume, põe para a serpente, e a serpente já está julgada. Então, era para Deus nos eliminar ali, porque já tinha jurisprudência. O juízo pelo mesmo juiz, da mesma jurisdição, Deus julgou os anjos sem direito pelo mesmo crime a defender. Então, pela lógica, era para ele nos eliminar eternamente ali. Mas aí, quando o homem não se defende, aí a espada vem, que é a morte. E qual é o objetivo da espada? Separar o adorador de Deus. Aí agora, para a gente não ser destruído, aí Deus vai usar um próprio recurso chamado a graça. Cobre a nudez com pele, mas é inevitável a separação. A Bíblia diz que destituído foi o ser humano de Deus. O ser humano foi expulso do paraíso da igreja. A igreja é fechada e Deus protela o julgamento. Aí Paulo diz que pelo homem entrou o pecado e o pecado trouxe a morte. Agora começa a morte, o inferno e o pecado reinar sobre o ser humano. Observem que agora esses 3 aspectos que Paulo fala em Corinto começa a reinar aqui. Conduzir o ser humano para onde o ser humano não tinha força de se libertar. Se você analisar ao passar dos anos, já não é um casal, mas uma geração. Olhe que o capítulo 4 do Gênesis traz as consequências do pecado, homicídio. Capítulo 5 do Gênesis vai mostrar a geração pecadora. Capítulo 6, a degradação geral do gênero humano. A morte, o pecado e o inferno prevalecem. E o que é que acontece? Uma petição para um novo julgamento. Capítulo 6, Deus desce e aceita a denúncia. E quando Deus olha e ouve as testemunhas, diz, me arrependi de tê-los feito. O crime deles é demais, então vou acabar com eles, vou dar fim a eles,
porque eu me arrependi de tê-los feito. Quando Deus assina a nossa destruição, quando o pecado e a morte e o inferno já estava pronto para celebrar o juízo final ali, a graça vem de novo e protela o julgamento. Noé acha graça aos olhos de Deus, e Deus assina a sentença, mas diz: vou preservar 8 almas e vou dar o direito do contraditório, vou protelar o julgamento, e adia o julgamento. Capítulo 7 do Gênesis, devastação do dilúvio, a sentença. Capítulo 8 do Gênesis, recomeça Deus com 8 almas. Capítulo 9 do Gênesis, origem da raça humana. Capítulo 10, origem da raça humana. Capítulo 9, o governo de Deus ao homem de novo. Capítulo 11, decepção. A geração do recomeço se ensoberbece e o pecado vem e ofende Deus. Deus é provocado a julgar de novo. Ele desce e vê que a intenção do coração era má, e aí vem a confusão com a Torre de Babel. Ele suporta, protela de novo, espalhando-os sobre a terra, e eles não têm como se justificar. Capítulo 12 do Gênesis, Deus agora vai chamar um povo para testemunhar a sua bondade e a sua grandeza. Veja que no capítulo 12 do Gênesis, vem um projeto espiritual. Abraão, sai de tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Versículo 3, e por meio de ti eu alcançarei, eu abençoarei todas as famílias da terra. Então observe que agora vai entrar no processo os judeus, um projeto espiritual, menina dos meus olhos, o meu xodó, adquirido, povo santo, especial. Então Deus agora vai criar um povo de um único DNA para ser adorado, porque desde a queda de Adão não havia mais adoração coletiva. O pecado, a morte, o inferno não permitia, e todos eram conduzidos. Aí Deus vem e cria o Israel. Vem Jacó, vem Isaac, vem Jacó, Israel, desce para o Egito com 66 almas. Gênesis 46, 26. Quando chega lá, Jacó, José, Efraim, Manassés, 70 almas. Agora Deus vai recomeçar com 70 almas, um projeto diferente, um projeto de adoração. Com 430 anos, já tem um projeto poderoso, segundo, mais de 600 mil homens, sem contar as mulheres e os meninos, nascidos, crescidos em uma terra sem Deus, Egito. Então vem Deus por meio de Moisés e vai tirá-los do Egito para um relacionamento íntimo e estreito. Aí Deus, por meio de Moisés, tira esse único povo na terra dos viventes, que vai ter o direito de se chegar a Ele, de fazer parte dos seus benefícios. Capítulo 19 do Êxodo, Deus chega com o povo na planície do Sinai. Aí vai dar as leis, os mandamentos, as promessas e as bênçãos e a maldição. Capítulo 24 do Êxodo, versículo 3, tem uma proposta condicional. Se vocês me obedecerem, tudo vai dar certo. O povo ouve Moisés e diz: vamos obedecer tudo que o Senhor falou. Quando o povo diz: está feita a aliança, aí Deus diz: vou preparar um lugar para descer de novo. Porque a morte, o pecado, a morte e o inferno destruiu o Éden de Adão, destruiu, confundiu a cidade da geração de Noé. Agora Deus diz a Israel, capítulo 25 do Êxodo: Moisés, prepara um tabernáculo, um lugar que eu vou adorar. Já tem uma aliança de sangue, já tem intimidade com o meu povo. Agora vou preparar para descer na terra de novo. Capítulo 25 do Êxodo, começa Moisés trabalhar minuciosamente. Observem que o princípio da ideia não vem de Moisés. Até os grampos
Deus disse a medida, disse o tamanho, disse o comprimento, os alfinetes, a cobertura, tudo foi Deus que disse. 15 capítulos se passam. Quando se passam, então vem o capítulo 40 do Êxodo, versículo 33, diz a Bíblia que Moisés acabou a obra do tabernáculo, fizeram o culto, o sangue do novilho justificava o pecado dos judeus. Aí com o sangue do novilho, sacrifício, com ofertas, manjares e todo tipo, aí provocam a Deus em adoração. Só os judeus tinham este direito. Quando eles adoram, o versículo 34 do Êxodo 40 diz que o céu se abre e a glória de Deus desce na terra de novo. Versículo 35, a glória de Deus foi tamanha que nem Moisés entrava na tenda. A glória de Deus encheu a casa e ninguém podia entrar. A glória de Deus está na terra de novo. Adão adorava uma vez por dia, o virar do entardecer. Agora Israel se reunia uma vez por ano para adorar e ser renovado. Aí vem Deus provocar as gerações. Por isso que a Bíblia diz que uma geração vai, a outra vem. E diz a Bíblia que o dever de uma geração era anunciar, era testemunhar a outra geração as grandezas de Deus. E este era o processo de Israel. Então agora vai vir Salomão e inaugura o templo, dizendo-lhe que Davi o sonho não é que Deus pode morar em casa de lona. Então Salomão constrói um templo suntuoso. Deus gostou tanto que ele diz: vou morar aqui. Segundo as Crônicas 7:16, agora os judeus vão ter um templo, um lugar fixo na terra. O Éden de Adão foi destruído. Agora vai ter um lugar geograficamente de adoração. Ele inaugura o templo, e este templo é suntuoso. Aí o que Deus diz? 7:16 de Segundo as Crônicas. Ele diz: eu gostei do que vi. E digo a vocês que os meus ouvidos estarão abertos todos os dias. Os meus olhos estarão fixos neste lugar todos os dias. E o meu coração estará aqui perpetualmente. Deus estava dizendo: eu vou morar aqui para sempre. Agora vai ter um lugar que eu vou morar na terra. Jerusalém, casa de Deus, o templo de Jerusalém. Agora tem um povo para testemunhar as grandezas de Deus. As nações se rendiam. Só os judeus. Aí o pecado vem e detona os judeus. (5:14). Aí Paulo diz que a morte domina, a morte reina, desde Adão até Moisés. Isso quer dizer, desde a inocência até a lei. A morte, por conta do pecado, domina o ser humano e vence. Desde Adão, a lei, a inocência, o sangue de novilho, o pacto de sal, as alianças, as promessas, não conseguiram vencer a morte nem o pecado. Aí Jeremias 52:13 diz que o templo, o único lugar de adorar a Deus, foi queimado pelos caldeus. Os caldeus destrói Jerusalém. E agora o único povo que tinha acesso a Deus, de fazer culto e adorar, são levados para a escravidão. Não tem mais louvor. Não tem mais como testemunhar, porque a vergonha veio. No lugar da orquestra, dos músicos, o mato cresceu. No lugar dos degraus que cantavam louvores, o fogo queimou. Não tem mais culto, não tem mais adoração. 70 anos sem relacionamento. No meio do lixo, da vergonha e do monturo, Deus preservou um homem
que teve uma proposta de ir para a Babilônia, não como escravo, mas como convidado especial de Nabucodonosor, profeta Jeremias. Quando lhes fizeram a proposta, ele disse: eu não posso ir, vou ficar. Mas vai ficar fazendo o quê? Só tem vergonha, miséria. Vou continuar pregando no meio do monturo, que ainda há esperança de adoração.